Meu irmão, minha irmã, que bom começarmos esse lindo dia com a palavra do nosso Senhor, que é a inspiração para as nossas almas, que é a força para que a gente possa evangelizar. Que bom estarmos juntos com a graça de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês que está junto nesse dia de hoje, nessa bela palavra de Deus. Reze comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meus amados, e a reflexão de hoje, nosso momento de oração que vamos fazer, está lá em Lucas 10, de 1 a 9. E lá está escrito assim: missão dos 12 apóstolos. Ouve comigo. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos, e mandou-os de 2 a 2, adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe, que mande operários para a sua messe. Ide, ei que vos envio como cordeiro entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçados, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver um homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na casa e comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno de seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo. Amém? Meus irmãos, essa palavra vem falar conosco hoje. A messe é grande e os operários são poucos. Quantas pessoas precisando ainda ser evangelizadas? Quantas pessoas no meio de nós, do nosso meio de convívio, que precisa ouvir a palavra de Deus? Mas para que isso aconteça, nós precisamos evangelizar, falar da boa nova, falar do reino de Deus. Essa palavra o Senhor, Ele confia de 2 a 2. E como que precisa ser anunciado, como que o Senhor precisa de operários para a sua messe. Meus amados, quantas pessoas existem ainda vazias, que não conhecem, que não entendem, e nós que escutamos, nós que ouvimos todos os dias, você que ouve todos os dias, que vai na casa de Deus, que vai nas santas missas, como que tem sido a sua missão? Tem evangelizado, tem levado a palavra do Senhor? Os irmãos, o Senhor, Ele nos confia esta missão, que nós não tenhamos medo de anunciar, que nós tenhamos esse coração cheio de força, porque Deus nos capacita. Meus amados, a força do Espírito Santo que habita em nós, assim como Ele fala: quando chegar àquela casa, curai os enfermos, expulsar os demônios que ali existir, porque Ele vai nos capacitando todos os dias. Meus irmãos, eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu comecei nessa caminhada, há muito tempo, eu me lembro que eu fiz uma experiência maravilhosa com Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo. Eu fiquei tão entusiasmado, não só entusiasmado de alegria, mas cheio mesmo da presença de Deus, vontade de anunciar, vontade de falar. Eu me lembro que naquela época eu tinha e tenho até hoje uma Bíblia na minha gaveta onde eu fico lá no meu emprego. E que maravilha que naquela época tinha muitas ligações privadas. E eu não era acostumado a receber ligação privada, porque quando era privada é porque eu não queria se identificar, pensava assim eu comigo na época. Meus irmãos, mas eu tinha acabado de sentar ali, tinha feito a minha oração, e eu senti algo dentro de mim tão maravilhoso, assim como eu estou agora com vocês falando, anunciando. Que belas palavras que veio no meu coração. Eu ali sentado, tinha acabado de ler as Sagradas Escrituras,
E naquele momento, por volta de umas 6 da manhã, 6h05, eu gosto de chegar cedo no emprego, e uma ligação privada. Na hora que eu ia desligar, eu senti dentro de mim falando: não desliga não. Atende essa pessoa. Olha que coisas que veio na minha cabeça. Atende essa pessoa e fala que eu amo. Meus irmãos, eu fiquei meio que confuso na época. Eu me lembro como se fosse hoje. Mas como assim que eu vou atender? Eu não sou acostumado a atender. E eu conversando comigo mesmo ali. Atende e fala que eu a amo. Meus irmãos, eu atendi aquela ligação privada. E a pessoa do outro lado perguntou. Eu não me lembro o nome que ela perguntou, mas ela perguntou: é fulano de tal? E eu falei: não, é o Márcio que está falando. Aí aquela pessoa do outro lado falou: nossa, me desculpa, foi engano, eu queria falar com o fulano de tal. Meus irmãos, naquele momento eu lembrei daquilo que moveu dentro do meu coração. Fala que eu a amo. Meus irmãos, me veio uma coragem, eu não sabia quem que era. E eu falei: ó, não desliga não, não desliga não. Se você ligou, foi para ouvir que Jesus te ama. E eu não sei o que você está passando na sua vida, mas se você ligou, Ele te ama e tem um propósito na sua vida que vai dar tudo certo. Meus irmãos, que coragem, aquilo eu fiquei todo cheio, sabe assim, eu fiquei todo transbordando de falar aquilo para uma pessoa que eu nem sei quem, eu nem sabia quem que era. Como que eu falaria aquelas palavras para aquela pessoa que eu nunca tinha visto? E eu notei que naquela hora ali o telefone ficou mudo. Não tinha desligado, mas ficou mudo. Eu escutava um suspirar fundo. E respirava, e eu perguntava: alô, tem alguém aí? Tem alguém aí? Meus irmãos, do outro lado tinha uma mulher. E aquela mulher falou: nossa, de fato, muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado. E eu falei: amém, que Deus te abençoe. Irmão, e desligou e continuamos a nossa vida ali naquele dia. E no mesmo dia, por volta de 9h30, 9h40 da manhã, aquele telefone privado de novo me liga. Era aquela senhora, falou: ó, agora eu tô ligando. E eu atendi de novo, eu não sou de atender ligação privada. Ela falou: ó, não desliga não. Eu sou a mesma que te ligou de manhã, mais cedo, que achava que era engano. Eu te liguei para te agradecer mais uma vez, que como que foi bom você falar que Jesus me ama. Muito obrigado, eu não te conheço, Márcio, mas Deus abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, olha só que maravilha. Quando Deus move o nosso coração, quando a gente tem essa vontade de anunciar, quando a gente tem vontade de ser um operário de Deus, anunciar a boa nova, as palavras, essa palavra que salva: Jesus te ama. Meus irmãos, e esse testemunho é muito longo para mim falar aqui para vocês. O tempo não nos permite, mas eu quero continuar com vocês. Outro dia, amanhã talvez. Meus irmãos, mas como que foi rico? Como que foi rico aquele dia, aquela alegria de ter sido esse operário nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, porque Ele ama e Ele fez uma obra maravilhosa na vida daquela amada, que algum tempo depois eu vim a conhecer. Você que me ouve, você que tem ouvido essa palavra todos os dias, peça esse Espírito Santo que te enche o teu coração, seja esse operário. Ide às casas, anunciai no seu serviço, aonde você estiver, fala do amor de Deus, fala da graça, fala da misericórdia, fala do seu testemunho, seja esse operário. Meus amados, quantas almas vazias precisando de Deus, quantas pessoas no meio de nós suicidando, se cortando, se mutilando, quantas crianças sendo abandonadas, porque às vezes ainda não conhecem, não entendem o amor de Deus que Deus tem. Que você hoje, nesse dia de hoje, receba a força do Espírito Santo, que você seja cheio do amor de Deus, porque Deus quer, assim como Ele quer de mim, quer de você. Irmãos, não é fácil. Não é fácil de verdade ser o anunciador de Deus, ser o anunciador da palavra. Se tem alguém aí do outro lado que já faz isso, você sabe o que eu estou falando, que não é fácil, é uma vida de luta, mas é uma vida de alegria, de vitória. Nós sabemos que o Senhor vem e nos dá aquilo que nós precisamos. Eu quero louvar, benzer e agradecer por esse dia, por você e pela sua vida. Que Deus enche o seu coração de esperança, de amor e de paz. E
que nós tenhamos um santo dia pela frente. Louvado e abençoado seja o nosso dia. E até a próxima. Nós estaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.